noite, meus irmãos e amigos em Cristo Jesus. Meu nome é Pastor Efraim Melo e seja bem-vindo a mais um banquete espiritual desta noite. O banquete de hoje tem por título Levítico 16 revelado, salvação, juízo e inspiração profética. Queridos, então, como falei para vocês, vamos tratar desse banquete espiritual com muito carinho, né? Em Levítico 16, ali fala sobre o dia da expiação, o Yom Kippur, né? Não é tão somente apenas, né, um ritual antigo, do antigo Israel, do santuário, né? Ele aponta diretamente para Cristo, para a expiação dos pecados do povo e para o juízo celestial, ok? Juízo celestial. Então, neste estudo que nós vamos ter agora, nos próximos minutos, né, falaremos um pouco melhor sobre isso, né? Compreenderemos como Levítico 16 ensina sobre a salvação, o tribunal celestial, as fases do juízo e a proteção da inspiração de Ellen White também na parte 3, na parte final deste conteúdo, tá certo? Vamos mostrar a centralidade de Cristo em todo o plano da redenção, tá bem? Primeiramente, primeira parte, né, está baseada na salvação bíblica. Queridos, a salvação bíblica ela está fundamentada em 4 elementos: na graça, na fé, no sangue, para as boas obras, ok? Ou seja, a graça ela é tão somente uma iniciativa de Deus, não é mérito nosso, conforme nos diz a palavra em Efésios 2, verso 8 a 10. A graça é um dom de Deus, né? Sendo assim, Romanos 5, verso 8 nos mostra que Deus agiu primeiro enviando Cristo para morrer pelos nossos pecados. A graça é favor imerecido, antecede qualquer ação humana, inclusive Adão e Eva. A graça antecedeu Adão e Eva, né? O segundo elemento, a fé. A fé nada mais é do que a firme confiança em Deus, mesmo sem ver o resultado, mesmo sem ver o cumprimento da promessa, né? Um exemplo disso, Abraão. Abraão viveu, mas ele não teve tempo de ver as promessas de Deus se cumprindo, né? Abacuque 2, verso 4 nos diz: o justo viverá pela sua fé. A palavra fé em hebraico é emuná e em grego é pistis, tá certo? E quer dizer fidelidade perseverante. Mesmo caindo, tropeçando, Abraão creu em Deus e isto foi-lhe imputado como justiça, nos diz a palavra, o apóstolo Paulo em Romanos, né? Então, Abraão é um exemplo muito claro de que foi um homem que andou com Deus, caminhou com Deus, né? Foi amigo de Deus, né? O terceiro elemento, meu querido, entra o sangue. A expiação depende unicamente do derramamento do sangue. Sem isso, não há perdão. Aqui o apóstolo Paulo ele utiliza uma palavra que tem um termo jurídico em grego
Raimatexias, em Hebreus 9:22, né? Sem derramamento judicial legal, né, não há remissão de pecados, né? Então nós podemos ver isso em Hebreus 9:22, né? Levítico 17:11 também, né? E Romanos 3, verso 25, né? Que diz que Cristo é o propiciatório, oferecendo seu sangue, né, pela expiação dos pecados do povo, né? Em Hebreus 8-10, né, ali descreve um pouco a respeito do santuário, né? E nós vamos ver isso um pouco melhor, né? Mas o que eu disse aqui é que Deus, Jesus, quando se apresenta, né, ao Pai, ele não apresenta com sangue alheio, ele apresenta com o próprio sangue dele, tá bem? Então, resumindo, o sangue é o princípio ativo da vida. Portanto, sem este princípio, não há vida eterna. E as obras? As obras nada mais são, meus amigos, do que uma resposta à graça, à fé e ao sangue. O que eu, como discípulo de Jesus, irei fazer diante de tão esplendoroso sacrifício feito na cruz? Diante da graça, diante da fé, diante do sangue, o que cabe a mim, como pecador, comprado pelo sangue de Cristo? Bem, as obras, elas evidenciam a nossa fé. Elas não salvam, isso é verdade, mas ela evidencia a fé que temos em Deus, né? Efésios 2, verso 10 e João 14:15 deixam muito bem claro isso, né? João 14:15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos, né? Portanto, eu não guardo a lei para me salvar, porque Jesus morreu por mim. Nós guardamos a lei porque já fomos salvos, já fomos comprados pelo sangue de Cristo. Amém? E, queridos, sendo comprado pelo sangue de Cristo, sendo redimidos pelo sangue de Cristo, você que me assiste neste momento, de outra denominação qualquer, né, da Assembleia, Congregação e tantas outras, você é meu irmão em Cristo Jesus, né? E, embora eu seja adventista, né, mas eu reconheço que a nossa irmandade, ela não se encontra em uma instituição religiosa. Ela se encontra na pessoa e no sacrifício de Jesus, né? Mas só para esclarecimento aqui, né, para ser membro da Igreja Adventista, temos dois caminhos. Primeiro é pelo batismo bíblico, tal qual Jesus foi batizado, né, por imersão. E o outro caminho é por profissão de fé, né? Esse caminho, geralmente, ela é feita quando a pessoa já foi batizada nas águas, já foi imersa nas águas, em uma outra denominação, mas que ao passar do tempo, e também por várias questões da vida, né? E alguém, então, dá um estudo bíblico para ela, ela começa a estudar a Bíblia com alguém próximo dela, adventista, né? E ela então decide-se em ser membro da Igreja Adventista, né? Então, ela não precisa ser necessariamente batizada, a não ser que ela queira, né? Mas
ela é aceita por profissão de fé na Igreja Adventista, né? E sendo batizado e sendo aceito por profissão de fé, ela pode muito bem ter cargos na igreja, seja lá qual for, né? Agora, se a pessoa ainda é visita, ela está começando a, a conhecer a igreja, né? Portanto, não batizada, né? Ela continua sendo a nossa irmã, tá certo? A nossa irmã e o nosso irmão, né? Batizados e não batizados, todos são irmãos em Cristo Jesus. Porque, como eu falei, a filiação religiosa, né, ela não se está intitulada, ou melhor dizendo, a filiação religiosa pode sim ser de uma igreja específica, né? Assembleia, Adventista, congregação, tudo isso está certo. Mas agora, a filiação em Cristo Jesus não é diferente da filiação religiosa, né? Então, se você é visitante da Igreja Adventista, se você é um membro batizado, se você não é um membro batizado, né? Independente, você, por mim e pela palavra de Deus, aqui, ó, eu vou ler a palavra de Deus aqui para vocês, que vai reiterar aquilo que eu disse, né? João 1, verso 12. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, né? Então, assim, pela cruz de Cristo, você é meu irmão e você é minha irmã em Cristo Jesus, né? Então, olha só, e para confirmar aqui, ó, nisto, 1 João 4,2, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, tá certo? Então você, meu irmão, que aceita que Jesus veio em Cristo, veio em carne, né? Você é meu irmão em Cristo Jesus, né? Então, independente da filiação religiosa, a nossa filiação ela precisa estar embasada em Jesus Cristo, tá certo? Nada mais do que isso. Não é porque eu sou de uma denominação e você é de outra que vamos aqui nos degladiar. Não. Vamos nos amar, independente da placa de igreja que frequentamos, tá certo? Porque todos nós fomos comprados pelo sangue, pela graça e também pela fé, né, de Jesus, porque Jesus teve fé no sacrifício dele, né? O profeta Isaías disse em Isaías 53:11 que Jesus veria o trabalho, o resultado do seu trabalho e ficaria satisfeito, né? Então, louvado seja Deus por isso. Então, por mais que a igreja, melhor dizendo, a igreja ela administra, delega funções à membresia que ali pertence, né? Cristo concede filiação. Amém? Em João 1, verso 12, Cristo nos dá esse direito, né? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, olha só, juízo pessoal, né? Estamos aí finalizando a primeira parte, né? Todos nós vamos comparecer ao juízo divino, né? Conforme nos diz Romanos 14 e 2 Coríntios 5, verso 10, né? Guardar a lei, meu querido, não salva ninguém, mas
é fruto da salvação. A lei não é raiz, a lei é fruto. A raiz é Cristo, a lei é fruto. Entende? A parte 2. Agora vamos aí para o Yom Kippur. O Yom Kippur, ou no hebraico Yom HaKippurim, que é o dia da expiação, né? Se o ritual é obedecido, não há por que ter morte, né? Se o ritual é obedecido, logo eu vou ter a minha vida salva, né? Por quê? Porque ele aponta tão somente para Cristo Jesus como sumo sacerdote e para a expiação final do nosso pecado, né? E durante o capítulo 16, temos 3 palavras aqui para pecado em hebraico. A primeira palavra é ratá, que é o erro, né? E pode ser exemplificado na vida de Caim e Abel. Caim e Abel, Gênesis 4:8, né? A segunda palavra é Awon, né? A-W-O-N, Awon, né? Significa perversão ou corrupção interior, né? Exemplo disso é 2 Samuel 11, quando Davi toma Batseba em adultério, né? E a terceira palavra para pecado em hebraico é pechá, ou seja, uma rebelião declarada, aberta e declarada. E aqui se encontra Satanás, né? Ele teve uma rebelião contra Deus no céu, de acordo com Apocalipse 12, versos 7 a 10, Isaías 14 e também Ezequiel 28, tá certo? E cada palavra dessa em hebraico mostra diferentes nuances de pecado, diferentes dimensões de pecado, mas também nos mostra a necessidade da expiação por cada um desses pecados, né? E segundo aqui o comentário bíblico adventista, né, o bode sacrificado, ele tinha o sangue dele, era aspergido no véu, né, para expiação do pecado do povo, né? Aí vem o termo grego, né, haimatixias, né, que é um termo jurídico, né, um termo legal que o apóstolo Paulo usa em Romanos 9, verso 22. Né? O bode Azazel, que é o outro bode, né, ele simboliza a derrota e final da rebelião de Satanás. Ou seja, um bode é morto, né, para expiação dos pecados, né? O outro bode carrega a sentença, né? A sentença já está dada. Um bode foi morto para expiação. O outro automaticamente leva sobre si os pecados do povo, né? E o carneiro, né, uma oferta de consagração do povo, né? E o importante aqui é dizer o seguinte, que o pecado do povo não vai para o deserto, tá bom? De acordo aí com o comentário bíblico adventista, né? Ele é totalmente expiado por Cristo, né? Na simbologia aí do santuário, né? Satanás, ele será, aqui mostra que Satanás será finalmente destruído, assim como o bode Azazel é removido ao deserto, ok? A trajetória cósmica aqui é o seguinte, que Satanás, quando ele estava no céu, ele era a quarta força, né? Tinha Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e tinha ele que estava na presença direta do próprio Deus, né?
Então Satanás começa no lugar santíssimo, né? No céu, junto de Deus, né? E ele peca, ele passa em direção para o deserto, né? Tenha aí em mente o santuário, tá bom? Na sua mente. Tem o santuário, a maquete do santuário em sua mente, tá? Satanás está lá no Santíssimo, junto da presença de Deus. Ele peca e vai saindo do santuário em direção ao deserto, né? Cristo faz o contrário. Ele percorre o caminho inverso, ou seja, ele começa o seu ministério terrestre no deserto, né, sendo tentado por Satanás. Ele passa pela cruz, né, e ele é assunto ao céu, glorificado, né, e ele vai para o santuário celestial, né, no lugar santíssimo, na expiação, oferecendo assim uma expiação perfeita. Então esse é o trajeto. Jesus indo em direção ao Santo dos Santos e Satanás descendo do Santo dos Santos em direção ao deserto. Tá bem? Daniel 7 e Paulo também, né? Eles falam, os dois profetas falam sobre as três fases do juízo, ok? As três fases do juízo. Daniel 7, só um pouquinho aqui. Daniel 7, aqui. Então, Daniel 7, verso 9, 10, 13 e 22, lá tem alguns elementos, como tronos, livros abertos, filho do homem, né? A primeira fase do juízo, ela se encontra aqui na Terra, que é o juízo investigativo ou pré-advento, né? Ela aconteceu, o seu início foi em 1844, tá certo? Então, segundo a profecia, no ano de 1844 começou aí o juízo investigativo ou pré-advento, né? Como queira chamar. A segunda etapa é o comprobatório, né? Que será no céu, pós-advento, né? Depois que Jesus vem, leva os santos para o céu, e lá será feita o comprobatório, juízo comprobatório, né? Ou seja, vamos confirmar aquilo que Deus já sancionou pelos registros do céu, tá bem? Então os santos vão só confirmar aquilo que Deus já de antemão fez o julgamento, né? E o executivo, que é pós-advento, né? Também ocorrerá no céu, né? Antes do milênio, né? O comprobatório e o executivo serão juntos, né? Nós veremos as decisões que foi dada por Deus, né? E nós veremos a sentença que Deus aplicou, né? Então, a sentença tanto punitiva como de recompensa, né? Daqueles que estão no céu e daqueles que não estarão no céu, né? Então, Paulo confirma isso em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3, tá? Que os santos julgarão os mundos e os anjos, tá certo? Hebreus 8 a 10, né? O capítulo 8, 9 e 10, apresenta-nos Cristo como mediador, né? Assim como Timóteo, 1 Timóteo 2, 5, né? Jesus Cristo é o mediador entre os homens e Deus, tá certo? E nós temos aqui, ó, olha só,
três aspectos de Cristo como mediador, né? Cristo ministra no santuário celestial, cumprindo então os requisitos de Levítico 16. Né? Como eu falei, 1 Timóteo 2,5, reis mesites, né? Cristo então é o único mediador. Né? E o terceiro aspecto, muito bem explicado, né? Satanás não é corredentor. Satanás não tem parte nenhuma na redenção da humanidade. Ao contrário, ele carrega os pecados não só dele, né, que ele foi o primeiro ser que se rebelou com Deus, né, então ele carrega os pecados dele, né, e os pecados nossos também. Isso não tem nada que ver, né, com ser corredentor. Isso é pura heresia, né? A sentença já foi dada, né? Satanás, ele tem os pecados dele, mais os da humanidade, né? Mais os daqueles que não aceitaram ou não aceitarão, né, o sacrifício precioso de Jesus Cristo, né? E a aplicação pastoral aqui é feita dessa mesma maneira por Ellen White, né? Ela confirma o que a palavra de Deus nos diz, né? Sobre a interpretação bíblica do juízo e sobre a expiação, né? Então ela confirma isso, né? E ela confirma que Cristo é o centro do sistema expiatório. Ela não faz teologia do dia da expiação. Ela aplica pastoralmente o que a Bíblia já tem como doutrina, né? Queridos, para finalizar então aqui, estamos aqui na parte 3, na última parte, né, deste banquete espiritual, né? Se você está gostando, já deixa o seu like, já se inscreva em nosso canal, né, para acompanhar mais banquetes como esse, né, que estão sendo preparados semanalmente, tá bem? Então, partilhe para seus amigos, né? Comente, não considerem se inscrever no nosso canal, né? Considere, né? Considere se inscrever, considere comentar, considere partilhar, né? E que você seja muito abençoado com este banquete espiritual sendo preparado. Está sendo uma bênção para mim e espero carinhosamente que esteja sendo uma bênção para todos vocês. Tá bem? A parte 3, que é a parte final aqui de Ellen White, né? É inspiração e contexto legal de Ellen White, certo? Há muito disse-me-disse, né? Na internet, nas redes sociais, sobre Ellen White, né? E o que eu estudei, né, sobre isso, eu vou passar para vocês, né? Ellen White, aqui, ela teve inspiração bíblica, tá certo? 2 Coríntios 3, verso 16, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. Aqui o termo grego é theopneustos, ou seja, foi soprado por Deus, né? A inspiração, de acordo com o movimento histórico profético adventista, ela não é por ditado, e tampouco a inspiração é por palavra, não. A inspiração é pelo pensamento. Então, o Espírito Santo impressiona a mente do profeta, né, para que ele escreva em palavras humanas aquilo que está sendo dito para ele no contexto ali
da visão, né? E toda a escritura ela é inspirada por Deus, né? Theopneustos, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, né? E segundo Pedro 1, verso 21, lá diz assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, aí vem o parênteses, né? Santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. No grego é hipopneumatos, hagios, né? Ou seja, o Espírito Santo falou com eles, eles foram movidos pelo Espírito Santo, né? E no tempo que Ellen White escreveu, meus queridos, sob a inspiração divina, né? Primeiramente, quero deixar isso muito bem claro, inspiração divina, né? O contexto da época dela favoreceu que seus escritos não fossem tidos, como usualmente falamos, plágio, né? E muito daquilo que ela escreveu, sobretudo no livro O Grande Conflito, que é um livro basicamente histórico, né? Então, ou seja, fatos históricos não podem ser considerados plágio, ok? Porque fatos históricos estão na boca de toda a gente, certo? Então não tem qualquer motivo para ser considerado plágio, ok? Então, quando ela vai começar a escrever seus livros, a lei nasce pelo menos há uns 50 anos antes, mais ou menos, né? A primeira lei de direitos autorais americana se encontra no ano de 1790, tá certo? E essa lei, ela protegia mapas, ela protegia livros e ela protegia cartas, tá bem? Mapas de navegação, livros e cartas, tá? Passou o tempo, então, em 1831, a lei protegia materiais religiosos, em 1831. Né? Em 1831, Ellen White era criança, né, porque ela nasceu em 1827, mas em 1870, Ellen White já estava aí no auge do seu ministério, né? A Igreja Adventista surge em 1863 como denominação, né? Como denominação em 1863. Em 1870, então, vem aí essa lei, né? Que dava reforço à lei anteriores, né? De direitos civis e morais também. Então, Ellen White não tem como ser falsamente acusada de imoralidade, porque ela não foi. Isso se prova pelos 70 anos de seu ministério, né? A Bíblia, tudo que ela escreveu, a Bíblia apoia, né? Ou seja, tudo está na Bíblia, né? Ela não tirou nada da cabeça, né? Ela não tirou nada do que esteja fora da Bíblia, ou seja, todos os livros e as suas aplicabilidades foram feitas de acordo com a palavra de Deus. Foram feitas de acordo com a palavra de Deus, tá certo? Então, Ellen White escreveu obras originais dadas por Deus, né? Deus é quem era a fonte do conteúdo, né? Ellen White apenas se permitiu usar seu nome para que os livros tivessem um registro humano ali.
entende? Nada mais que isso. Mas todo o seu conteúdo é de Deus, é inspirado de Deus, né? Então, as expressões como foi me mostrado em visão, o meu anjo assistente me mostrou, ou me disse isso, me disse aquilo, né? E etc., não criam de maneira alguma crime moral ou ilegal, né? Ou ainda falsidade ideológica, né? Que é um perigo também, né? Então, a serva do Senhor, ela foi fielmente, cumpriu estritamente o que a inspiração divina lhe falava, né? Então, e tudo que ela mencionou, como eu falei, estava na Bíblia, né? Tanto é que durante todo o ministério dela, quando tinha dúvida, quando surgia alguma questão, alguma polêmica, alguma coisa, ela falava: vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Os pioneiros, né, querendo alguma doutrina, ouvir a opinião dela, enfim, vamos para a Bíblia, né? Para concluir, então, este nosso banquete espiritual, queridos, a salvação, ela é pela graça, pela fé, pelo sangue e, e a confirmação disso são as obras, né, que nós fazemos assim, né? Nós somos movidos pelo Espírito Santo a praticar boas obras. Essa é a verdade, né? E esse é o caminho. Salvação, graça, fé, sangue. E a pergunta: o que eu vou fazer com tudo isso? Aí é que entra as obras, conforme eu expliquei. Nunca inverta o caminho. Nunca. Tá certo? Sobre o juízo, ele acontece em 3 fases: pré-advento, que é aqui na Terra, né? Comprobatório e executivo. Comprobatório, o executivo é no céu, né? Cristo é a base da teologia bíblica cristã. Lei. A lei, meus queridos, nunca foi raiz. A lei sempre foi ramo, sempre foi fruto, melhor dizendo. A lei sempre foi fruto, ou seja, ela é fruto da salvação, né? Nós seremos julgados de acordo com a lei, né? Sim, seremos julgados de acordo com a lei. Com o que sabemos da lei, né? Com a luz que nós temos, né? De acordo com o que cada um estudou, né? Cada um será julgado pela luz que possui, né? Então, a lei é fruto da salvação. Jamais a lei será um fim em si mesma ou meio de salvação. Não, ela é fruto da salvação, né? Ellen White. Ellen White foi inspirada por Deus, né? E protegida pela lei, né? Pela lei americana, tanto moralmente como legalmente, né? Levítico 16. Cristo é quem faz a expiação total do pecado. Satanás, ele carrega a sentença. Ele não expia nada. Satanás carrega a sentença que já foi dada na expiação, né? E depois de carregar a sentença, ele é finalmente destruído, né? Isto é simbologia do bode Azazel, né? Quando é levado para o deserto. E como eu falei, filiação cristã e filiação religiosa são diferentes. Filiação religiosa é a que pertencemos, né? Mas a filiação cristã, né, de Cristo, ela se encontra na cruz do Calvário.
Então eu tenho todo o direito, pela cruz de Cristo, de chamar quem me vê nesse momento, quem está degustando desse banquete espiritual. Eu tenho todo o direito de dizer que você é meu irmão em Cristo Jesus. Nada pela Bíblia me diz o contrário, né? O batismo na igreja adventista é por dois caminhos, né? Pelo batismo e por profissão de fé, né? Caminhos diferentes para se entrar na igreja adventista, tranquilo, né? Mas a filiação cristã e espiritual, ela é central. Ela precisa ser central, tá bem? E mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, se você saiu edificado com esse banquete espiritual, partilhe para seus amigos, se inscreva em nosso canal, curta, comente e que Deus te abençoe ricamente. Até a próxima. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por tão esclarecimento que o Senhor nos dá por meio da sua palavra, que jamais ela volte vazia. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e até a próxima.